A paz esteja convosco, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Sabedoria Permitida. Meu nome é Marcos, e eu vou comentar a Gênese bíblica, mas com uma visão mais voltada para os dados científicos, e provar que ciência e religião podem andar de mãos dadas. Acredito que tudo o que está escrito na Bíblia é verdadeiro, porém é necessário que seja feita uma leitura mais interpretativa. Não podemos levar tudo o que está escrito ao pé da letra. Neste vídeo vou comentar sobre o primeiro capítulo do livro de Gênesis da Bíblia Sagrada. Segundo nossa ciência, o nosso planeta possui 4,6 bilhões de anos, aproximadamente. Sua história é dividida em éons, eras e períodos. A palavra éon significa um intervalo de tempo muito grande, indeterminado, e é dividido em eras, que são subdivididas em períodos. A história da Terra está dividida em 4 éons: Adiano, Arquiano, Proterozoico e Fanerozoico. Os 3 primeiros éons correspondem aos 3 primeiros dias da Gênese bíblica, e são chamados de éons pré-cambrianos. Chamam-se assim pela importância do período cambriano, que é o primeiro período do último e atual éon. Nesse período houve uma grande variedade de novas espécies, num curto espaço de tempo, aproximadamente 55 milhões de anos. O último éon, Fanerozoico, é o éon atual, e é dividido em 3 eras, Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, que correspondem aos dias 4, 5 e 6 da Gênese bíblica. Atualmente estamos no éon Fanerozoico, era Cenozoica e período quaternário. Dia 1. Gênesis capítulo 1 versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nossa história começa aproximadamente há 5 bilhões de anos atrás, quando uma nuvem de gás e poeira começou a se contrair, devido à força da gravidade, dando origem ao Sol inicialmente, e aos planetas à sua volta, incluindo a Terra, dando assim origem ao Sistema Solar. Aí tivemos a formação da Terra e os vários céus acima dela. Gênesis capítulo 1 versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No começo da formação da terra, temos o primeiro éon da história, éon Adiano, que terminou com o aparecimento das primeiras rochas na superfície da Terra. Esse processo durou aproximadamente 700 milhões de anos. No início, a Terra era uma bola incandescente e não possuía superfície sólida. Toda sua água estava na forma de vapor, na atmosfera. E é lá que o versículo bíblico faz sua referência. A atmosfera também continha outros elementos químicos, matérias sólidas volatizadas no ar. Os metais, que hoje encontramos na forma sólida, estavam liquidificados na superfície da Terra e também no seu interior, pois a temperatura na superfície era maior do que 3.300 graus Celsius, temperatura em que nem o mais resistente metal pode existir na forma sólida. Gênesis capítulo 1 versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A luz mencionada no primeiro dia era a luz do Sol que batia na atmosfera terrestre e era refletida para outras direções, pois nenhum raio solar conseguia atravessar a atmosfera. Na superfície do planeta havia apenas escuridão,
e clarões resultantes da lava superaquecida. Gênesis capítulo 1 versículo 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Essa separação é dada pelo movimento rotacional do nosso planeta. Enquanto é dia no Oriente, é noite no Ocidente, e vice-versa. Gênesis capítulo 1 versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. O primeiro dia durou aproximadamente 700 milhões de anos e foi o primeiro éon da Terra, éon adiano. Dia 2. Gênesis capítulo 1 versículo 6. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. No segundo dia, que corresponde ao segundo éon arquiano, temos o endurecimento da superfície terrestre, que é chamada de crosta terrestre. Também é chamada de crosta granítica, já que a maior parte de sua composição é feita de granizo. A lava se manteve no interior da Terra e ocorreu a precipitação gradual da água que estava vaporizada na atmosfera. Essa foi a separação entre águas e águas. E também das matérias sólidas volatizadas no ar. Havia dia e noite na parte externa da atmosfera, porém ela ainda era densa o suficiente para que nenhum raio solar atravessasse. E assim a superfície da Terra continuava na escuridão. As águas pouco profundas cobriam quase toda a superfície do globo. Ainda não era possível a vida orgânica. Para termos qualquer vida orgânica, precisamos ter água no estado líquido, temperatura adequada e fonte de energia, ou seja, calor do Sol. No momento tínhamos água no estado líquido, e a temperatura já tinha diminuído bastante, abaixo de 100 graus Celsius. Mas ainda não tínhamos calor solar. Gênesis capítulo 1 versículo 7. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Gênesis capítulo 1 versículo 8. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. O segundo dia durou aproximadamente 1,15 bilhão de anos e foi o segundo éon da Terra, éon arquiano. Dia 3. Gênesis capítulo 1 versículo 9. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. O terceiro dia corresponde ao terceiro éon proterozoico. Nesse éon, a superfície começou a ficar mais irregular. Com isso passamos a ter águas mais profundas e o aparecimento dos continentes. Gênesis capítulo 1 versículo 10. E chamou Deus a porção seca, terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. 11 E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. A atmosfera estava mais pura e respirável. E a superfície da Terra finalmente pôde ser visitada por poucos raios solares. Tivemos então o aparecimento das primeiras formas de vida, líquens, musgos e ervas. Tivemos os primeiros animais marinhos,
com organismos simples. Gênesis capítulo 1 versículo 12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 13. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. O terceiro dia durou aproximadamente 2 bilhões de anos, e foi o terceiro éon da Terra, éon proterozoico. Dia 4. Gênesis capítulo 1 versículo 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. 15. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. 16. E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. 18. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. No 4º dia, finalmente entramos no nosso éon atual, éon fanerozoico, com era paleozoica e período cambriano. O 4º dia se caracteriza por grande diminuição do calor e da umidade. Isso causou diminuição da vegetação pantanosa e o aparecimento das primeiras árvores lenhosas e dos primeiros peixes e anfíbios. Com uma atmosfera mais depurada, finalmente tivemos o aparecimento nítido do Sol, Lua e estrelas. Então houve nítida separação do dia e noite, e pôde-se então determinar anos e estações. Nesse dia também tivemos o aparecimento dos grandes lagartos e répteis marinhos, como os crocodilos de hoje. Gênesis capítulo 1 versículo 19. E foi a tarde e a manhã, o dia 4º. O 4º dia durou um pouco menos de 300 milhões de anos e corresponde à primeira era paleozoico, do 4º éon fanerozoico. Essa era está dividida em 6 períodos: cambriano, ordoviciano, siluriano, devoniano, carbonífero e permiano. No período cambriano houve grande variedade de espécies, todas marinhas e invertebradas, como equinodermos, moluscos e esponjas. No período ordoviciano apareceram os primeiros vertebrados, peixes primitivos e animais gigantescos, como artrópodes marinhos de 2 metros. No período siluriano surgiram recifes de corais e os primeiros peixes com mandíbula. No final do período, apareceram animais e plantas em áreas continentais. A evolução das espécies preparava terreno para os primeiros anfíbios. No período devoniano, tivemos o surgimento dos primeiros anfíbios. E no período carbonífero, tivemos o surgimento de grandes florestas e também dos primeiros répteis, entre eles os dinossauros, que viriam a dominar a próxima era inteira. Por fim, no período permiano tivemos o desaparecimento de 95% das espécies, evento conhecido como extinção permiana, e o começo da era dos dinossauros. Dia 5. Gênesis capítulo 1 versículo 20. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. 21. E Deus criou as grandes baleias,
e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 22 E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares. E as aves se multipliquem na terra. No quinto dia, que corresponde à segunda era, mesozoica, do quarto éon, fanerozoico, já temos a atmosfera depurada como temos hoje, e também a temperatura suportável que nós temos nos dias de hoje. Tivemos então o ambiente para a variedade de peixes que temos hoje e também abundância de répteis e aves. Tínhamos também alguns mamíferos pequenos, que conseguiam viver escondidos em tocas ou cavernas. Foi também nesse dia que os polos ficaram cobertos de gelo e que se formaram as geleiras das montanhas. Surgiram aí as primeiras aves e as primeiras plantas com flores, angiospermas. Gênesis capítulo 1 versículo 23. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. O quinto dia durou aproximadamente 185 milhões de anos, e corresponde à segunda era mesozoico, do quarto éon fanerozoico. Essa era está dividida em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Nessa era inteira o domínio foi dos dinossauros, que foram extintos após a Terra ser atingida por um meteoro. Após isso, a vida deu origem a mamíferos maiores, e finalmente ao homem. Dia 6. Gênesis capítulo 1 versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. 25. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. 26 E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. 27 E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28 E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. 29 E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. 30 E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. 31 E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. No sexto dia, tivemos o surgimento de todos os mamíferos que temos hoje, inclusive os animais selvagens, que eram conhecidos como bestas feras. Depois de ter frutos e verduras em abundância, e também animais de todas as espécies, finalmente tivemos o aparecimento do homem. O sexto dia começou há 65 milhões de anos e se estende até os dias de hoje. Corresponde à terceira era Cenozoica, do quarto éon fanerozoico.
Essa era está dividida em 3 períodos: Paleogeno, Neogeno e Quaternário. Basicamente, podemos dividir assim. No Paleogeno surgiram os primeiros mamíferos grandes, alguns deles já foram extintos. No período Neogeno surgiram os mamíferos que temos na atualidade. E no período Quaternário, que é o atual, houve o surgimento da nossa espécie, o Homo sapiens. Continuando no capítulo 2 do livro de Gênesis, temos a história do Jardim do Éden e de Adão e Eva. A Bíblia nos diz que Deus fez um jardim com várias árvores frutíferas e uma árvore que ficava no centro do jardim e tinha o fruto da ciência do bem e do mal. Também fez vários animais e um homem, que chamou Adão, e que foi criado com o pó da terra. Depois criou uma companheira para Adão, fazendo-o cair num sono profundo e retirando sua costela para criá-la. Essa foi chamada Eva. Adão e Eva poderiam comer de qualquer árvore do jardim do Éden, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Eva, tentada pela serpente, comeu o fruto proibido e depois deu ao seu companheiro Adão, que também comeu. Com isso Deus ficou zangado e os expulsou de lá. Também lançou uma maldição. Adão teria que trabalhar na terra para poder se sustentar e ela teria grandes dores no parto. Então Adão e Eva foram viver fora do jardim do Éden e tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Eis que Caim e Abel fizeram oferendas a Deus, que gostou mais da oferenda de Abel. Então Caim, cheio de inveja, matou Abel e fugiu. Mas antes de fugir, Deus o chamou para conversar e Caim falou que tinha medo que outras pessoas o matassem. Então Deus o marcou para que ninguém o fizesse mal. E Caim vagou pelo mundo até encontrar sua mulher. Constituiu família e edificou uma cidade com o nome de seu filho, Enoque. Pergunto: a história de Adão e Eva é uma verdade absoluta ou é apenas uma história contada para refletirmos? Bom, se for verdade absoluta, nós temos que acreditar que o Jardim do Éden era um mundo da fantasia em que humanos, que eram criados do pó, conversavam com animais. Sendo verdade absoluta ou não, o que importa é a mensagem que a história nos passa. Sempre sermos obedientes a Deus. A história contada foi apenas para nos passar a mensagem de obediência, e não para falar que por culpa dos primeiros humanos na Terra, nós temos vida sofrida. Mesmo porque eles não foram os primeiros humanos a existir na Terra. Já existiam outros humanos na Terra, tendo que trabalhar, enfrentando as dores e doenças que sempre tivemos. E a mulher sempre teve dores no parto. Não há nenhum versículo dizendo que Adão foi o primeiro homem da terra. E a Bíblia mesmo nos confirma isso, quando diz que o homem foi criado no 6º dia da criação do mundo. Ou seja, o Jardim do Éden só foi feito depois que já haviam humanos na terra. E isso explica Caim ter encontrado outras pessoas. Como eu disse antes, o objetivo desse vídeo foi aproximar mais ciência e religião. Porém, não importa se você acredita na literalidade da Gênese bíblica, com seus 6 dias de 24 horas, ou se você acredita nos 4,6 bilhões de anos de acontecimentos narrados pela ciência. Assim como também não importa se você acredita nos detalhes narrados na história do Jardim do Éden, ou se você usa a história apenas como reflexão para fazer o certo.
O importante é ter Jesus no coração e seguir os seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e com todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Se você gostou do vídeo, por favor deixe seu like e compartilhe. E não se esqueça de fazer a inscrição no canal. Muito obrigado por assistir até aqui. E que Deus abençoe você e toda a sua família.